Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de história. Todos já estão sabendo que com a retomada das aulas nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica, que é uma avaliação para verificar o que vocês conseguiram compreender e os conteúdos que vocês tiveram dificuldade. E a partir dessa avaliação a gente poderá então verificar a aprendizagem de vocês. Então, o conteúdo de história que nós estamos vivenciando nessas aulas remotas foi falando sobre a globalização. A globalização é um tema muito importante, principalmente tanto visto em história como em geografia, e esse conteúdo ele não pode deixar de ser visto. É um conteúdo importante tanto para a nossa vida pessoal como também para a nossa vida social. E assim facilita bastante a nossa compreensão. Quando a gente fala sobre a globalização, imediatamente vem uma pergunta à nossa mente também para debater, que é o que nós sabemos sobre a globalização. Quando a gente fala sobre a globalização, a gente vai observar que a globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Ou seja, a globalização é a relação que existe entre os países. Essa relação é uma relação social, uma troca de pessoas, uma relação econômica, a troca de produtos, e também uma relação cultural, que é a troca de costumes e de cultura. A gente vai observar aonde e como acontece essa globalização. A globalização é um dos termos mais frequentes e empregados para descrever a atual organização do mundo, principalmente o desenvolvimento do capitalismo, que é o sistema político que organiza o mundo, ou seja, países que comercializam entre si e que buscam desenvolver o lucro. A gente vai observar que para que haja e aconteça a globalização, é necessário que aconteça o quê? Ela só é possível devido ao avanço nos meios de comunicação e também um avanço nos meios de transporte. Só é através do avanço dos meios de comunicação e dos meios de transporte que vai acontecer então a chamada globalização. A gente vê que o avanço dos meios de comunicação, computadores e telefones, facilita bastante a integração, a relação entre os países. E principalmente também o avanço dos meios de transporte, como no caso do avião, que facilita a integração, ou seja, a relação entre os países. E nós temos aí, tanto a gente pode falar globalização, como também podemos falar mundialização, ou seja, a relação entre todos os países e os povos e países da superfície da Terra, ou seja, a relação entre as pessoas e os lugares e os países, essa relação nós chamamos de mundialização ou globalização. Hoje nós vamos ouvir falar bastante em um novo termo chamado de aldeia global. E o que é uma aldeia global? Como os países estão se relacionando mais, tanto através dos meios de comunicação como dos meios de transporte, é comum que a gente comece então a falar que é como se o mundo ele estivesse ficando menor, as pessoas se conhecessem mais e se relacionassem mais, mesmo que em países e continentes diferentes. A gente vê que a relação cada vez mais próximas entre as pessoas do mundo e dos continentes diferentes, está como se o mundo estivesse diminuindo. Claro que não fisicamente, mas as relações estão cada vez mais próximas. A gente vê que essa relação cada vez mais próxima entre as pessoas está provocando uma nova mudança no mundo chamada de aldeia global. E a gente vê que o avanço dos meios de comunicação, dos meios de transporte, estão permitindo uma maior relação entre os países, e isso permite com que a gente chame o mundo de uma grande aldeia, algo pequeno, global, né? Pequeno nas relações que as pessoas estão se aproximando mais. A gente vai observar que essa aldeia global é o mundo como uma grande comunidade devido aos avanços da tecnologia e dos meios de transporte, e a gente vai observar que, como o mundo, apesar de ser muito grande, as relações estão cada vez as pessoas estão se relacionando mais através dos meios de comunicação. Então é como o mundo fosse uma grande aldeia global,
aldeia é algo pequeno e o que facilita a relação entre as pessoas é o avanço dos meios de comunicação e também nos meios de transporte. A gente vê aí os lugares diferentes do mundo, eles estão trocando mais costumes, hábitos e também mercadorias ao mesmo tempo, né? E o tempo todo também. A gente então vê que é um termo bastante utilizado hoje para falar do mundo global, do mundo globalizado, um termo chamado de aldeia global. É um mundo onde as pessoas, mesmo em lugares diferentes, estão se relacionando cada vez mais, se aproximando através dos meios de comunicação e meios de transporte. Então, o mundo hoje é uma aldeia global, como se fosse algo, as relações estão o quê? Se aproximando. Por isso que o termo usado é uma aldeia, é algo pequeno, que se refere então à relação e à troca de comunicação entre as pessoas. A gente vê que a globalização, o termo globalização, ele não é antigo, ele começou a ser utilizado principalmente a partir de 1970 a 1980, porém a globalização, muitos historiadores e geógrafos dizem que a globalização ela começou a acontecer a partir do século XV. Por quê? A globalização ela é a comunicação, a relação entre os países. E essa relação ela é provocada tanto pelo avanço da tecnologia como dos meios de comunicação. E a gente vai observar que é a partir desse avanço da tecnologia que os europeus, no caso os portugueses, há 500 anos atrás, passaram a descobrir novos locais através das embarcações e a partir daquele momento foi que começou a se desenvolver a globalização, né? E a gente vê que a tecnologia, desde a época dos portugueses, começou a aumentar ainda mais, né? A gente vê então que a globalização ela começou a acontecer desde 1500, né? Do ano de 1500, e ela foi aumentando e mudando ao longo do tempo. A gente vê que a globalização ela foi passando por várias etapas. A gente vê, por exemplo, a primeira fase vai ser a época em que os portugueses começaram a sair da Europa e procurar novas terras e chegaram aqui à América, à Ásia e também ao continente africano. Lá no século XV. A gente vê que no século XVIII começou a acontecer a Revolução Industrial, onde houve o surgimento de máquinas. A terceira fase da Revolução Industrial foi quando aconteceu então o que nós chamamos de da Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial passou a acontecer então o que nós chamamos de desenvolvimento tecnológico, tanto pelos Estados Unidos como pela Rússia. E a quarta fase, a mais atual da globalização, a gente vê que é o domínio total dos Estados Unidos, que é representado pelo sistema capitalista, que são países que buscam desenvolver o lucro cada vez mais alto e ampliar também a economia mundial. A gente vê que a globalização ela tem algumas características. O aumento nas relações, os países eles têm se relacionado mais. Houve também o avanço na tecnologia e os meios de comunicação, a velocidade das informações, que são muito rápidas hoje, a ampliação do uso de máquinas, o aumento da produção e do consumo, a valorização da mão de obra qualificada e houve também a privatização de empresas estatais, ou seja, várias empresas hoje em dia pertencem a outros países, mesmo estando em um determinado país. Então a gente vê que isso são características que pertencem à globalização. A relação entre os países ela tem se tornado maior devido aos meios de comunicação e também os meios de transporte. A gente vê que uma consequência então imediata então desse movimento da globalização onde os costumes de países ricos, né, países dominantes, eles vão se impor sobre os demais países. Então a gente vê que isso é uma chamada hegemonização cultural. A gente vê, por exemplo, a hegemonia quer dizer a dominação do mais forte sobre o mais fraco. A gente vê, por exemplo, a Coca-Cola, nós temos a Nokia, nós temos então aí a Heineken, não é? Então a gente vê que isso é um exemplo de que a globalização ela vai impor sobre a sociedade, então modelos então de uma sociedade
mais rica e desenvolvida sobre uma sociedade que é menos desenvolvida. A gente vai observar então que a gente começa então a perceber que essa hegemonização ela vai fazer com que muitas pessoas, a grande parte da sociedade, pense da mesma forma. Por exemplo, vejam aí que no mundo globalizado, as pessoas elas acabam perdendo as suas características particulares e elas passam a ter as mesmas características. Isso é um efeito da hegemonização. Os países ricos vão dominar os pobres através de uma influência cultural muito grande. Nós vamos ver que a globalização ela está presente no nosso cotidiano. Na Colgate, na Adidas, na Samsung, nós temos aí no Burger King e vamos ter na Warner Bros. A gente vê que são marcas estrangeiras, porém estão ao redor do mundo. Nós vamos ver que a globalização, que é a relação entre os países, devido aos meios de comunicação e meios de transporte, a gente vai observar que os costumes, tradições e comidas e produtos, eles são de países diferentes, porém estão espalhados em vários países ao mesmo tempo. A gente vai observar que isso quebra fronteiras, isso está se expandindo cada vez mais e também estão desenvolvendo cada vez mais a tecnologia. A gente vê, por exemplo, que a globalização ela vai afetar principalmente a economia. Por exemplo, os países eles estão cada vez mais tendo uma relação econômica. Nós compramos constantemente produtos de outros países. Isso é a globalização econômica. Globalização cultural, ou seja, nós acabamos assimilando elementos culturais de outra cultura. Isso é o que nós chamamos de aculturação, ou mutação das culturas. A gente acaba assimilando e também acabamos mudando muitas vezes os nossos hábitos culturais porque somos influenciados por outra cultura, certo? Então, a aculturação, ou seja, quando vários elementos culturais são misturados, criando uma espécie de mutação das culturas. A seguir, nós temos aí a globalização das informações. A gente vê que no mundo globalizado, a gente vê que existe vamos dizer assim, uma transmissão de informações que é muito rápida. A gente vai dizer, então, por exemplo, que a língua inglesa é uma língua, um efeito da globalização, né? Mesmo a gente em outros países, nós somos obrigados a estudar inglês, que é uma língua universal e é uma característica também da globalização, que é da relação entre os países. A gente vê que ela tem aspectos sociais e culturais. A gente vê que a cultura é muito influenciada principalmente pela globalização, não é? E a gente vê que a globalização ela tem muitas vantagens, não é? A gente vai ver, por exemplo, a internet, a educação, a tecnologia, a globalização de informação. Os países estão comercializando mais, a qualidade de vida tem aumentado, a modernização da economia. A gente vai observar, então, o que vai acontecer. A especialização das pessoas e principalmente em relação ao avanço científico. A ciência, sem dúvida, ela tem melhorado cada vez mais. Para a gente finalizar, então, a nossa aula, vocês podem observar aí que a globalização ela tanto vai ter efeitos negativos como também efeitos positivos. Os efeitos positivos da globalização, como eu acabei de falar, a gente vê que vai ser o avanço na tecnologia, o avanço dos meios de transporte, pode também criar principalmente medicamentos para uma cura de uma doença, e a gente vai observar que a globalização ela vai principalmente espalhar o comércio e também vai investir cada vez mais em outros setores do mundo. A gente vai observar então que a globalização ela é positiva devido ao avanço da ciência, da tecnologia e principalmente favorecer a comunicação entre os países economicamente e também a relação entre pessoas de países diferentes. Nós temos os efeitos negativos da globalização. A gente vai observar que existem, então, vários problemas relacionados então à globalização. A gente vê então que a globalização ela vai ter vários efeitos negativos, porque ela vai beneficiar apenas as pessoas ricas que terão melhores condições financeiras para comprar produtos. Então a gente vê que isso é um efeito negativo. A gente vai observar que
Quem é um país que produz muitos produtos, eles vão acumular riqueza e os pobres não vão serem beneficiados com a globalização. A gente vê, por exemplo, que através do meio de através da globalização em que a Europa e principalmente os Estados Unidos hoje acaba então mostrando uma cultura ao mundo que não pertence a todos os países. Então, pessoal, a gente vai observar que a principal consequência negativa da globalização será então o que nós chamamos de desigualdade social, não é? Que os países ricos, que terão boas condições financeiras, serão beneficiados com a globalização e os países ricos serão beneficiados e os países pobres serão prejudicados devido à desigualdade social, principalmente provocada nos países pobres e subdesenvolvidos, como no caso do Brasil, que são afetados pela globalização, não é? Então a gente vê que o avanço positivo é o avanço na ciência e na tecnologia. E o efeito negativo vai ser o que nós chamamos então de a globalização. Ela acaba provocando então o que nós chamamos de principalmente acaba provocando então o que nós chamamos de desigualdade social, ou que nós chamamos então de que a globalização ela provoca desigualdade social, não é que as pessoas elas não vão terem a mesma situação de vida, e a gente vai observar que o principal problema entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social, que acaba sendo provocado pela própria globalização, em que o poder e a renda das pessoas encontram-se em maior parte concentrado nas mãos de uma pequena parte, o que a gente vê que isso acaba provocando uma desigualdade social muito grande, onde as pessoas de países pobres e subdesenvolvidos não terão a mesma situação de vida. Então, a desigualdade social acaba sendo uma consequência provocada pela globalização em alguns países que não terão boa condição financeira. Pronto, a gente vai observar então aí que muitos países hoje, para se relacionarem economicamente, eles estabelecem blocos econômicos. Esses blocos econômicos são países que se unem, formando um bloco, que é tipo uma instituição. Um bloco vai ser uma associação de países que se relacionam para manter uma boa relação, economicamente, financeiramente e também culturalmente. Nós temos vários blocos econômicos, por exemplo, o Mercosul, que une o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela. Nós temos a União Europeia, que é um dos mais antigos e também mais ricos, que junta os países da Europa. E a gente vê que hoje muitos países, como chamados tigres asiáticos, porque são países lá no continente asiático, como Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. E a gente vê que esses países eles são ainda hoje explorados pelos Estados Unidos. Por quê? Existem várias empresas dos Estados Unidos que vão para o continente asiático, para esses 4 países, porque lá a mão de obra é mais barata, a matéria-prima é mais barata, e a gente vê que esses países eles vão se aproveitarem, os Estados Unidos vai se aproveitar então desses países para estabelecerem o seu domínio nesses locais. Por isso que o nome é chamado de tigres asiáticos. Tigre, a gente vê que é a ferocidade que eles são atacados por esses países que buscam usufruir das suas riquezas.